Hoje nós vamos falar sobre o poder da meditação. Para que ela serve? A meditação, para quem não conhece ou para quem conhece, a meditação é um estado de silêncio que é um exercício. A meditação nada mais é do que um exercício que a gente faz para poder entrar nesse estado de silêncio. O que é o estado de silêncio? É o silêncio sem barulho externo? Não, é sem barulho interno. Então, eu fui uma pessoa que sempre foi muito difícil de aprender meditação. Eu já passei por vários professores e realmente eu era o tipo da pessoa que eu sentava, aí ficava lá. Aí eu olhava para os lados, tipo, ai, não acaba logo. E eu ficava nesse estado todas as vezes que eu ia meditar. E aí, como eu era uma pessoa muito mental, eu sempre queria uma justificativa para as coisas e queria saber sobre isso, mas ao mesmo tempo que eu sabia que era bom, eu não sabia como eu parava com meus pensamentos na minha cabeça. E com o decorrer da carruagem, em 17 anos que eu já trabalho com desenvolvimento humano, eu comecei a meditar e eu fui persistindo dentro do que eu acreditava, mesmo que eu não conseguia. Mesmo que eu não conseguia. Então, eu colocava uma música de meditação que eu gosto, eu sempre fui muito conectada com o hinduísmo, com o budismo. Então, eu estudo muito essas filosofias, o Vedanta também eu estudo. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a aprender a meditar. E eu conheci uma pessoa que foi um dos meus mestres também. Ele disse para mim: é só você começar a agradecer. Então, quando eu estava sentada, que eu ficava escutando aquela música, vinha um pensamento e eu começava a agradecer esse pensamento. Aí eu estava lá pensando no almoço que eu ia fazer. Eu agradecia aquele pensamento. E assim foi indo. Todos os pensamentos eu agradecia. E aí foi onde eu comecei a acalmar esse turbilhão de pensamentos que vem. Eles começam a minimizar. Eles começam a diminuir o fluxo. E é onde você começa a escutar aquele silêncio interno. Esse silêncio interno é o seu Deus falando contigo. E é nesse silêncio que vem as grandes ideias. Então a meditação ela não só serve para a gente entrar nesse estado de silêncio, mas também para limpar o nosso campo energético. O nosso campo energético, você imagina, abre os teus braços, imagina que o teu campo energético é 5 vezes os teus braços abertos. Então, esse é um dos motivos que quando a gente vai em algum lugar, tem lugares que a gente não se sente bem. Tem lugares que tem pessoas que a gente tá perto que a gente fica pesado. Ou tem pessoas que a gente se sente tão bem que a gente não quer ir embora. Né? E você já se perguntou o porquê que às vezes você vai na casa de alguém e você não quer ir embora? É justamente por conta desse campo de energia que ele tem uma frequência que é mais agradável para você. Tudo nessa vida é frequência, tudo é energia. Se vocês forem buscar, tem uma galera muito boa aí que estuda frequência, que estuda. O Hélio Couto é um dos professores que eu estudo muito. Ele fala sobre a mecânica quântica. Tem vários profissionais aí que estudam sobre a energia e a bioquântica, mas uma dica, cuidem de quem vocês estão vendo aula, porque tem muita falcatruagem por aí também. Conforme a gente vai estudando, a gente sabe o que é encheção de linguiça e o que não é. Tem muita gente boa por aí, mas também tem muita falcatruagem. Então, voltando lá para o campo energético, nós somos feitos de energia. Ah, mas a gente é corpo. Sim, a gente é a somatória de vários átomos, e esses átomos eles são compostos de elétrons, prótons, nêutrons, e a junção de tudo isso a gente se torna massa condensada. Então, por exemplo, se hoje eu perguntar para você agora, o que está acontecendo com o teu estômago? Você sabe o que está acontecendo com ele? Se eu te perguntar o que está acontecendo com o teu fígado?
Tem muitas células trabalhando e você não sabe. Então você imagina o universo que é o nosso organismo, o nosso corpo. Porque às vezes o que mais me chama a atenção quando eu estou no meio da floresta, eu vejo aquelas formigas trabalhadeiras. Eu fico encantada com aquelas formigas. Por quê? Porque você imagina um serzinho daquele tamanhico trabalhando, carregando aquelas folhas e tudo enfileirado e elas sabem para onde tem que ir, o que tem que fazer. Imagina a gente é um gigante, um monstro que vai pisar nelas e que elas podem morrer. Então você imagina a gente. Aqui na minha cidade tem um morro que dá pra gente ver toda a praia. E vira e mexe eu vou lá pra fazer meditação e tomar meu chimarrão. Por que eu faço isso? Porque quando eu tô lá em cima, no alto, eu começo a olhar para esse monte de prédio que tem na minha cidade, eu fico me perguntando como que tá a vida das pessoas hoje? Quantas pessoas estão nascendo? Quantas pessoas estão morrendo? Eu de braço cruzado aqui, quantas pessoas estão no hospital? Quantas famílias estão sofrendo? Quantas pessoas estão casando? Quantos bebês estão nascendo? Quantas pessoas estão morrendo? Quantas pessoas estão doentes? Quantas pessoas estão subindo e descendo elevador? Então a vida, ela está acontecendo o tempo todo. Ela está acontecendo lá fora e a gente está aqui dentro da nossa casa enclausurada. Então, tem muita coisa acontecendo e o teu corpo é um organismo vivo. Então, o que acontece com o teu corpo? É energia. Então, a gente é o que a gente pensa. Se eu estou pensando coisas negativas, eu atraio pessoas negativas. Se eu estou pensando coisas positivas, eu atraio coisas positivas. Então, cuidem muito com o que vocês estão pensando. Principalmente porque o nosso pensamento cria a nossa realidade. E o que eu posso dizer para você com toda a convicção é que nós criamos a nossa própria realidade. Se você está onde você está, é porque você criou isso. Então eu digo para você que, primeiro, dicas para você ter uma qualidade de energia boa. A meditação é um dos caminhos. Segundo caminho, olhe para quem você está andando. Com quem você está andando? São pessoas que só falam mal dos outros, só falam da notícia, da televisão, só fala que fulano e cicrano morreu, que o fulano e cicrano traiu. E o que você tem a ver com a vida daquele ser vivente, me diz? Por que você não se preocupa em como aprender a se relacionar com o teu filho ou com a tua filha? Em vez de ficar querendo saber da vida alheia, não se mete onde você não é chamado, porque esse não é o teu lugar. O teu lugar é cuidar do que está à sua volta. Então, muitas vezes a gente está preocupado com os outros, mas só que a gente não está olhando para a nossa própria casa. Então, a meditação, não adianta eu falar para você, ai, gratidão, gratidão, e dentro aqui está um inferno dentro de mim, eu grito com todo mundo, eu berro com todo mundo. Que adianta você acordar, ai, gratidão, universo, muito obrigado, bababá. Aí passa o dia brigando com o porteiro, brigando com o pessoal da empresa, brigando com o velho que passou na rua lá de bicicleta e fedido, sei lá, o mundo. Você passou o dia brigando com o mundo, aí depois você chega em casa, ai, gratidão pelo meu dia. Que gratidão é essa, me diz? Que gratidão que você não aprendeu nem ser uma pessoa melhor pro outro. Porque se o outro não tá passando um momento simples, você pode ter certeza que a vida dele também não deve estar simples. Se ele foi grosseiro contigo, é porque a vida dele ele deve estar passando alguma coisa. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês que a meditação é um dos caminhos que faz a gente ter um pouquinho mais desse equilíbrio, da gente fazer essas verificações. O nosso corpo, por ele ser energia pura, nós temos 7 chakras que são os principais. A gente tem muitos outros campos de energia no nosso corpo, porque cada célula é uma energia. Então você imagina quantos milhões de células a gente tem e quantos neurônios são capazes de produzir várias correntes neurais no nosso cérebro. Então, o tempo todo a gente é um imã que está vibrando. Então assim, vibre energia, vibre coisas boas.
Se você quer uma pessoa carinhosa para estar do seu lado no teu relacionamento de casal, faça isso pelos outros. Se você quer uma pessoa educada, você quer ser bem tratada, então trate bem a outra pessoa. A meditação, ela não serve para quem está dizendo só que está meditando, para dizer que está meditando, mas será que você está encontrando realmente o teu equilíbrio na meditação? Pegue energia do universo, agradeça ao universo por você estar aqui e só fica com as mãos levantadas. A gente não vê energia, a gente não vê o ar. Se conecte com a tua crença, com a tua fé. Peça para Deus, Deus, limpe o meu corpo com a sua luz, com a sua energia. Gratidão por eu estar aqui. E aí você verifica como que teu corpo vai ficar. Se você quiser, você pega e vai passando essa energia no teu corpo, como se tivesse uma água do chuveiro caindo. Quando você for tomar banho, imagina que aquela água está limpando o teu corpo. E por que a água limpa o teu corpo? Porque a água faz parte da natureza. E aí o que acontece? Você chegou cansado do trabalho, chegou cheio de craca da rua, de estresse do serviço, de estresse com alguém. Por que tomar um banho relaxa e a gente tira o cansaço? Porque limpa o nosso campo energético. Então, a meditação, ela não é só você sentar lá e ficar não é só isso. A meditação, você pode meditar quando você está fazendo um bolo, por exemplo. Você pode estar tão concentrado ali que pode ser um estado meditativo para você. Então, você pode estar produzindo um armário, você pode ser um marceneiro, você pode ser um eletricista, mas quando você coloca amor no que você está fazendo, é muito bonito, sabe por quê? Porque quando a gente entra nesse estado meditativo, é um estado que a gente não consegue pensar, simplesmente vem um vazio. E não tenha medo desse vazio. Esse vazio, ele tem uma grandeza aí dentro, que numa próxima aula a gente vai falar dele. Mas em primeiro lugar, cuide dessa sua energia. O estado meditativo é o cuidar da sua energia, do seu corpo. Não diz respeito a você só sentar e ficar não é só isso. Então o estado meditativo também vem de várias coisas que podem mudar o seu dia e podem trazer mais qualidade para o seu dia. Então, é isso por hoje. Se você gostou, compartilha com quem você ama, curte esse vídeo, deixa o seu comentário aqui embaixo. Se você teve algum insight, é muito importante que você escreva. Por quê? Quando você está num ambiente seguro, esse ambiente seguro é um ambiente onde é um lugar de crescimento. Esse canal é para você que quer crescer, é para você que quer evoluir, é para você que não quer mais sofrer na vida e você quer ter uma liberdade emocional e financeira. Então deixa o seu comentário aqui embaixo para você crescer, porque o comentário, você manda um comando para tua rede neural, para o teu cérebro, que você aprendeu algo com isso. E quando a gente aprende algo com isso, a gente não precisa mais repetir padrão. E quando se você observar, tem muitas coisas na tua vida que são repetições de padrões. Então, deixa o seu comentário, curte, compartilha com quem você ama e, se for necessário, salve para você se lembrar dessa aula. Salve para você ver a hora que você precisar se lembrar do que realmente é uma meditação. Tá certo? Um grande abraço, até a próxima.